Beleza? Ivan, boa noite. Boa noite, professor. Beleza pura, né? Você consegue Beleza. ver o slide ou não? Consigo, Tá vendo? sim. Tá, medida de segurança, né? Então, Ivan, nós vamos trabalhar aqui hoje medida de segurança. Acabou medida, a gente encerra a aula, tá? No seu slide tem mais do que medida de segurança. Aí passa para a parte de ação penal, que nós vamos tratar na próxima aula, semana que vem, tá? Aí a Tá bom. próxima aula a gente vai ver ação penal e extinção da punibilidade, tá? Seria a aula da semana que vem. E aí aquela rebarbinha que ficou, né? Retratação e tudo mais, a gente vê no último dia de aula, que é o dia 6, tá? Então nós temos mais duas aulas aí para encerrar o conteúdo, né? Você não tem problema com nota, com prova, você não perdeu prova, não perdeu nada, né? Não, tá tudo certinho, Então tá professor. ótimo. Ótimo, maravilha. Então vamos lá, vamos avançando aqui, que aí é o seguinte, ó, quando você fala em medida de segurança, então para alguns autores até é considerado pena, viu? Para alguns autores é pena, só que para nós aqui, ó, é uma sanção penal, né? Uma sanção penal, tá certo? Então sanção penal é um gênero. Aí da sanção derivam as espécies, que são as penas, e a medida de segurança, tá? Então você tem duas espécies, pena e medida de segurança. Elas derivam de sanção, tá? Então a sanção está aqui no alto e eu tenho as espécies logo abaixo, tá? Então eu tenho a pena ou as penas, porque aí eu tenho pena privativa de liberdade, eu tenho as PRDs, eu tenho a multa, e do lado de cá nós temos a medida de segurança. A medida de segurança ela é aplicada em alguns casos específicos, tá? Então, uma espécie de sanção com caráter preventivo e curativo. Quando você fala em curativo, você está falando de um doente, né? Quando eu falo no caráter curativo, preventivo, tudo bem, eu vou prevenir a ocorrência de crimes, obviamente, tá? Mas nesse caso aí, quando eu falo em curativo, eu estou pensando no sujeito que está doente, né? Esse é o primeiro aspecto que você deve considerar nessa história, tá? Esse é o primeiro aspecto que você deve considerar. Visando a evitar que o autor de um fato havido como crime, né, como infração penal, inimputável. Então vamos lembrar que lá no artigo 26 do Código Penal, lembra disso, né? No artigo 26 do Código Penal, nós temos os casos dos inimputáveis, dos semi-imputáveis, tá? Quando é que ele é inimputável? Bom, a redação lá do 26 fala com clareza, né? Do sujeito que é louco, né? Lembra que ele não tem poder de discernimento, né? Da capacidade mental dele é o desenvolvimento incompleto. Aí ele não tem capacidade de perceber ou de entender o caráter ilícito do fato que ele cometeu, né? Então esse é o 100% louco. Aí não tem pena para ele, vai ter medida de segurança, tá? Tudo bem? O semi-imputável, na verdade, ele passa a ter uma pena reduzida, né? Lembra lá no artigo 26, né, no parágrafo único, que nós vamos ter a figura, né, do semi-imputável, tá? Eles, sobretudo o inimputável, eles mostram perigo, eles são perigosos dependendo do caso. Claro, não é todo inimputável que é perigoso, tá? Muito cuidado com isso, né? Mas quando eles cometem essas infrações, logicamente você percebe que ele guarda periculosidade. E aí o que vai acontecer? Então nós não vamos falar de culpabilidade, nós vamos falar de periculosidade, tá? Então, para eu evitar que esse sujeito cometa novamente a infração, que houve uma infração, só que ele não entende o caráter ilícito daquele fato, tá? Então, para evitar esse perigo, né, eu preciso, né, aplicar a medida, né, e tentar curar o indivíduo. Ele vai para tratamento, né, adequado, tá? Lá está escrito aí, inclusive, receba tratamento adequado, tá? O autor Jair Leonardo Lopes diz que medida de segurança é um meio empregado para a defesa social, né? Lógico, então é importante pensar nessa ideia, né, de que nós temos aí esse problema. Inclusive, eu vou aproveitar aqui para fazer uma propaganda, né? Na quinta-feira, eu vou mandar a propaganda por meio dos representantes. Na quinta-feira, agora,
Eu lembrei disso por causa do semi-imputável e do imputável, inimputável, tá? Na quinta-feira, agora às 5 da tarde, eu vou fazer uma live com 3 profissionais da área, 2 da psicologia, um inclusive é a Mariana, que trabalha lá no curso no curso de Direito conosco. Ela está de licença maternidade, então provavelmente vocês não devem conhecê-la, né? Ou talvez conheça, não sei. Da psicologia, mais um psicólogo de fora, e um professor da UFO, que é professor do Instituto de Filosofia. Nós vamos falar sobre saúde mental, tá? Em decorrência da pandemia, entendeu? Então, assim, já de antemão eu os convido, mas eu vou mandar o convite com o link de acesso, né, para essa live, tá? Uma live sobre saúde mental. Estou aproveitando aí para treinar, né, e até gerar conteúdo para as pessoas, né? Então nós vamos ter essa live aí muito legal, tá? Não é pela faculdade, é particular minha, né, com esses convidados, tá bom? Então vamos falar, né, numa perspectiva da psicologia, nós vamos falar da perspectiva da filosofia da mente, e eu estou pensando em trazer posteriormente, daqui umas 2, 3 semanas, um psiquiatra também para falar dessa saúde mental, né? Eu acho que é bom a gente interagir com esse pessoal, né, dessas áreas, e para esse assunto aqui ele é muito bom, né? Então, para o Jair Leonardo Lopes, é um meio empregado para a defesa social, então vamos defender a sociedade desse perigo, quando o sujeito comete crime, viu? Não é toda vez que eu tenho que ficar estabelecendo medida de segurança, não. E o tratamento do indivíduo que comete crime e é considerado inimputável. Então, isso aí é a medida de segurança na concepção do Jair Leonardo Lopes, tá bom? Então, essa é uma concepção. O Frederico Marques, que vocês já ouviram muito, né? Esse é um doutrinador muito citado aí por nós no direito, sobretudo no direito penal, né? Ele fala que medida de segurança é uma sanção penal, e tá? Eu não posso dizer que é uma pena, viu? Cuidado com isso. Eu não posso dizer que medida de segurança é uma pena. Não é pena, é uma sanção, tá? E no caso aí, do que o Frederico Marques está falando é que é uma sanção que se aplica, né, contra aquele que praticou um fato penalmente ilícito e se revela perigoso. Então, de novo, eu não vou falar em culpabilidade, eu tenho periculosidade, tá bom? Então, isso é um aspecto importante para nós, né? Ela tem, né, a medida, ainda na fala do Frederico Marques, né? Ela tem, por fim, qual é o objetivo, então, da medida de segurança? Evitar que o delinquente volte a praticar as novas infrações penais. Do mesmo jeito que a pena tem, a diferença é que eu vou aplicar um tratamento, tá? Então, veja bem, olha, o sujeito saudável mentalmente, sabe o que está fazendo, cometeu um crime, ele vai receber uma sanção, pelo menos a gente espera que sim. Nesse caso, existe um grau de reprovação social chamada culpabilidade, né? Porque ele praticou um ilícito. Quando um sujeito louco, com desenvolvimento mental incompleto, comete um crime, tá? Ele vai receber uma pena? Não. Se ele for louco em 100%, não tem a pena, tem a medida de segurança, tá? Para quê? Para tratá-lo e evitar que novos crimes ocorram. Então, o objetivo é parecido. A diferença é que, nesses casos, eu vou submeter o sujeito a um tratamento, né, psiquiátrico, tá? Inclusive, eu não sei se já viram, né? Se não viram, assistam. Eu já falei com vocês, o Holocausto Brasileiro, falando lá daquele manicômio lá inclusive é um termo que a gente não usa mais, tá? Manicômio é um termo já banido, tá? Lá em Barbacena, o Colônia, tá? Tem um filme, tem um livro, né? O livro eu não vou achar aqui agora, né? Mas não deve estar aqui pertinho de mim, né? Mas tem lá o livro da Daniela Arbex, que é o Holocausto Brasileiro, tá? E o Holocausto Brasileiro, ele conta a história desse manicômio, né? Que na verdade hoje a gente não usa mais essa expressão, tá bom? Então tá aí. Esse é o cenário. Para o Pierangeli, né, e o Zaffaroni, lembra do Raul Zaffaroni, né, argentino, um dos penalistas mais famosos do planeta, diz que medida de segurança é uma forma de pena.
Mas não é uma pena, cuidado, hein? É uma forma de pena, mas não é pena. Pois sempre que se tira a liberdade do ser humano, né, por uma conduta por ele praticada, na verdade o que existe é uma pena. De qualquer forma, se você for aqui no CESEU, lembra do CESEU aqui em Uberlândia, né? Centro Socioeducativo de Uberlândia. Esse Centro Socioeducativo de Uberlândia é para adolescentes, né? Maiores de 12 anos até, né, aquele sujeito que tenha 18 anos incompletos, tá? Lá, então, não se cumpre pena. Lá é uma medida socioeducativa. Aí você vai entrar lá e vai ver o sujeito numa prisão, tá? Então, lógico, né? Você está restringindo a liberdade do indivíduo, tá? Então, toda privação de liberdade, né, para o Pierangeli e para o Zaffaroni, seria uma espécie de pena. Por mais terapêutica que seja, para quem aí ele fala, para quem a sofre não deixa de ter o conteúdo penoso, da penosidade, né? Então, da segregação da liberdade, tá certo? Então, é importante lembrar isso, mas isso é a opinião de um ou de dois, no caso, doutrinadores, tá? Na legislação brasileira, medida de segurança, então, não é pena, é medida de segurança, é uma espécie de uma sanção, tá? Sistema de aplicação da pena e da medida de segurança. Então, olha só, tá aí no slide, ó, até a reforma penal de 1984, você lembra, né? Eu já falei que a partir de 1984 começaram algumas reformas importantes, né? Então havia lá o chamado duplo binário, né? O juiz podia aplicar pena mais a medida de segurança. Então, imagina, o sujeito podia receber, né, uma pena e uma medida de segurança. Então, né, ó, quando o réu praticava delito grave, né, quando ele praticava delito grave, vamos passar aqui, ó, praticava delito grave e violento, sendo considerado perigoso, ele recebia pena e medida de segurança. Olha que coisa curiosa, hein? Então, o sujeito poderia. Isso é penalizar duas vezes, embora a medida de segurança seja tratamento, tá? Terminada a pena privativa de liberdade, o réu continuava preso. Até que um exame médico, do perito médico, né, de cessação de periculosidade fosse expedido pelo médico. Aí o réu ficava preso por tempo indefinido. Dava quase que prisão perpétua, dependendo do caso, entendeu? Então, logicamente, não é razoável, né, que nós tenhamos aí, né, um duplo binário. Então, se você ouviu falar em duplo binário, seria isso, a aplicação da pena mais a medida de segurança, tá? Bom, essa lei aí, tá vendo a lei 10.216 de 2001? Lei 10.216 de 2001. Essa lei muda completamente a história dos manicômios no Brasil, né? Então, é a Lei de Proteção das Pessoas Portadoras de Transtornos Mentais, tá? Então, talvez seja mais interessante eu discutir esse tema aí o dia que eu chamar o psiquiatra, né? Esse psiquiatra foi meu aluno, aí eu vou trazê-lo aí para a gente debater um pouco sobre essas questões. Talvez seja legal fazer essa discussão aí, né? Dentro dessa linha, tá bom? Então, olha só o que ele fala no artigo 2º. Ele fala o seguinte, ó. Nos atendimentos em saúde mental, e aí no caso de quinta-feira agora, né, do dia 25, o professor da UFO, lá do Instituto de Filosofia, vai definir para nós o que seria essa ideia de saúde mental, tá? Então, nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único desse artigo, né? Então, você tem aí essa lei, né, que estabelece essa perspectiva, tá? Então, nós temos aí um quadro importante, e aí ele fala o seguinte, né? Eu acho que não passou aí, né? O slide, né? Não, Não, né? Tá no 10.216 ainda, né? tá Então sim. tá. Beleza. Vai passar agora, então.
Então tá escrito assim, ó, parágrafo, eu vou falando com vocês, né? E aí, assim que carregar, vocês acompanham, mas também vocês têm no arquivo de vocês aí que o João Gustavo enviou, né? Parágrafo único diz assim, ó, são direitos das pessoas ou da pessoa, acho que ele trabalha no singular, né? Da pessoa portadora de transtorno mental, olha só os direitos. Qualquer coisa, se não carregar, se vocês não se importarem, eu tiro o... Deixa eu carregar ele de novo, às vezes dá certo, né? Eu vou parar de compartilhar, parar a apresentação, e compartilho de novo. Qualquer coisa a gente acompanha aí, cada um acompanha com o seu, né? Se não der, tá? Vamos lá, deixa eu carregar ele de novo. 22/6. 22/6. Cadê o danado? Ó. Teoria das penas. 22/6. Carregar. Substituir. Vou substituir ele. Tá visível? Primeiro slide? Está. Lá. Para mim não, mas acho que é problema no meu aparelho. Pois é, Vinícius. Então, porque 2 vezes, né? Já que nós carregamos, às vezes está com problema na hora de carregar aí, né? Mas estou conseguindo acompanhar pelo computador. Tá, então tá ótimo. Vamos lá. Então, aqui, ó. Esse aqui, ó. Né? Parágrafo único, então, ó, são direitos da pessoa portadora de transtorno mental. Então veja que ele não chama de louco, de débil mental, nada disso. A terminologia da lei é transtorno mental, tá? Então isso são os direitos, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, quer dizer, que esteja de acordo com as suas necessidades. Ser tratada com humanidade e respeito, que isso é o mínimo, mas quando você olha lá o documentário da Daniela Arbex, aí você vai entender por que está escrito isso aí, viu? Porque não eram tratados com dignidade, né? Com humanidade, respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho, na comunidade, tá? Cada caso tem uma particularidade em termos de doença, a gente não entende bem da doença, mas, né, por isso que é importante o laudo médico nesses casos, tá? Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração, isso dá para você ver, tudo que está escrito aí, dá para você identificar negativamente lá no documentário, tá? Porque as pessoas eram exploradas, eram abusadas, né? Até abuso sexual, para você ter uma ideia, tinha lá no Colônia, né? Ter garantia de sigilo nas informações prestadas, ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária, porque foi internado, né? Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento, ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis e ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental, né? Então, esses são direitos, né, extremamente importantes. E isso é responsabilidade do Estado. Olha o parágrafo 3º aí na sequência. Ó. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental. E aí é importante pensar como é que está a saúde mental das pessoas agora. Né? É importante pensar nisso. Tá? Em tempos de pandemia, né? Já vão para mais de 3 meses, nós estamos aí com, né, essa quarentena, né? Empresários quebrando, aquela coisa toda, isso bate ali na cabeça das pessoas. Se a gente fizer um estudo mais detido, pode ser que nós tenhamos o cometimento aí na sociedade de alguns crimes podem diminuir, outros podem aumentar, tá? Você tem uma série de situações que passam por mudanças dentro desse cenário, inclusive mudanças no comportamento mental das pessoas, tá? Então, a saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtorno mental com a devida participação da sociedade e da família, e a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendido, as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtorno mental. No caso, aqui em Uberlândia, você tem o Hospital Psiquiátrico da UFO, né? A internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos
extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, né? Porque você tem, assim, o melhor é que ela não seja hospitalizada, que ela receba tratamento. O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. Gente, cuidado, essa lei não é uma lei penal, viu? Essa é uma lei civil, tá? Ela é uma lei civil, ela não é uma lei penal, tá? Por isso você não vai ter inferências ao Código Penal aí, tá bom? O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, assistência social, psicólogo, né, terapeuta ocupacional, lazer, entre outros. É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais, porque muitas vezes o que vai ficar cumprindo medida de segurança, ele vai ficar com essas pessoas, tá certo? Em instituições com características asilares, né, o asilo, ou seja, aquelas desprovidas de recursos mencionados anteriormente aí no parágrafo 2º e que não assegurem aos pacientes direitos enumerados no parágrafo único do artigo 2º, né? A internação psiquiátrica será somente realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Foi o que eu falei agora mesmo, né? Você tem que ter todo um laudo médico, não dá simplesmente para o juiz, né, estabelecer que ele tem lá, né, que cumprir uma medida de segurança, mas não tem laudo médico, tá? Tem necessariamente que ter um laudo médico, né? Lembrando que essa lei regula as internações e os tratamentos, tá? São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica. Ó, internação voluntária, quando a pessoa quer, né, a internação, aquela que se dá com consentimento do usuário. Internação involuntária, aquela que se dá sem o consentimento, né, e a pedido de terceiro, que é um familiar normalmente. Internação compulsória determinada pela justiça. Então, no nosso caso, quando a gente tem, né, aqui no direito penal, quando a gente tem uma medida de segurança de internação, aí é esse inciso 3º do parágrafo único. Seria a internação compulsória. Tranquilos? Eu estou colocando só os artigos que nos interessam diretamente, tá? No artigo 9º, a internação compulsória é determinada de acordo com a legislação vigente, aí é o Código Penal, é a lei de execução penal, pelo juiz competente. Lembrando, isso aí não é uma lei penal, tá? É uma lei da esfera civil, mas que abriga esse elemento da internação, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente e dos demais internados, e dos funcionários. Já que nós estamos falando, não é de culpabilidade, lembra? Nós estamos falando de, né, periculosidade. O sujeito pode ser perigoso se ele cometer um crime, tá? Então é importante. Vamos organizar as ideias em torno dessa lei. Olha só, ó. Essa lei 10.216, que regula aí, né, a questão das pessoas com transtornos, né, mentais, não revogou e não modificou o disposto no Código Penal lá no artigo 26, tá? Não tem alteração nenhuma decorrente dessa lei. Por quê? Porque eles têm que receber medida de segurança, tá? Não tem a pena, mas tem a medida de segurança, né? Dispõe sobre proteção, ó, e os direitos de pessoas portadoras de transtorno mental, redireciona o modelo assistencial em saúde mental, que era o antigo manicômio, tá? Então é anti-manicômio essa lei, certo? E não tem natureza penal, apenas civil. A única relação, né, ou a relação que tem com o direito penal é o fato, né, de regular a estadia de quem está internado, né, na forma compulsória. Isso tem que estar claro para você, né? Tá certo? Então é importante que você tenha essa noção, né? Os direitos expostos nessa lei são compatíveis com a lei de execução penal, né? A lei, né, que estabelece as formas de execução penal, lei 7.210, tá bom? De 1984, que é da mesma época da reforma penal, tá? Pressuposto para aplicação da medida de segurança, né? Então, o artigo 96, os incisos 1 e 2, né? Lá no artigo se estabelece duas espécies de medida de segurança extremamente importantes. Ó, eu trouxe o artigo para a gente ver, né? Ó, espécie de medida de segurança, né? Então, o artigo 96 do Código Penal, as medidas de segurança são internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, tá? Se não houver, né,
outro estabelecimento que seja adequado, né? Então, uma clínica e alguma coisa assim. Em Uberlândia, nós temos o hospital, né, psiquiátrico da UFO, tá certo? Então, agora temos lá alguns, pode ser alguns asilos, né, casas de recuperação, né? O ideal é o hospital psiquiátrico, o hospital de custódia, tá? E aí tem a medida de segurança, que é o tratamento ambulatorial. Então, existem duas formas básicas de medida de segurança. Tá claro para você? Internação para tratamento psiquiátrico e existe o tratamento, que aí eu não preciso ser internado. Eu não preciso internar a pessoa, tá? Tudo bem? Qual o problema? Ó, extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta. Bom, se não tem punibilidade, não tem por que ter, né, a medida de segurança, tá? Não é todas as pessoas que estão com algum tipo de desenvolvimento precário, né, da sua psique que vai ser preciso de medida de segurança. Medida de segurança é para quem cometeu um ato ilícito, como ela é, né, de desenvolvimento mental incompleto, como ela sofre de transtorno mental, aí ela não cumpre pena, ela cumpre medida de segurança, tá? Mas tem que ser 100% louco nesse caso, vamos usar a palavra popular, né? Tudo bem? O Zygmunt Bauman, né? Você conhece, famoso Zygmunt Bauman, ficou muito famoso entre os jovens, né? A galera tá lendo muito, né? O Bauman, né? É um polonês, um sociólogo polonês muito bom. Eu acho que eu tô com um livro dele aqui, inclusive, que eu separei para ler, né? Então tá aqui, ó. Zygmunt Bauman, né? Tá aqui. Sociedade individualizada, vidas contadas e histórias vividas, né? Então separei aqui para eu fazer a leitura, tá bom? Depois eu conto para vocês, né? O resultado da leitura tá ali separado, os que eu separo para a leitura tá ali, né? Tudo bem? Então o Bauman fala também em outros casos a dogmática se vale da ação típica e antijurídica, mas não necessariamente culpável. Vamos lembrar que o crime, né? Na teoria tripartida, lembra? É um fato típico, antijurídico e culpável. Aqui nós estamos usando como fato típico e antijurídico. Não precisa ser culpável, porque culpável é aquela reprovação social. Quando um louco comete um crime, é diferente de uma pessoa mentalmente saudável. A reprovação social é diferente, né? Então, assim, nos pressupostos da participação do fato principal, né? Então, não precisa ter a culpabilidade, basta ter fato típico e antijurídico, pronto, né? Aí eu posso, né, aplicar a medida de segurança se for o caso. Fala-se, nesse caso, de fato punível, ó, né? Objetivo, ou melhor, né, de fato também antijurídico. Deve-se assegurar ao agente o direito à ampla defesa e contraditório normal, não vai internando o indivíduo de uma vez, né? Lembra que a gente falou disso lá no Tribunal do Júri, né? Então, aliás, não foi com vocês que eu falei de Tribunal do Júri, não, mas eu falei de medida de segurança no Tribunal do Júri do pessoal da terça, tá? Não com vocês, né? Porque é processo penal, tô confundindo. Medida de segurança somente poderá ser aplicada após o devido trâmite processual com produção de provas, lógico, tá? É porque o caso aí do Tribunal do Júri, né? É lógico que um sujeito ele pode até ir, né? Mas é comum que nós tenhamos ou absolvição para aplicação da medida de segurança, né? E aí não precisa de, obviamente, passar pelo Tribunal do Júri, tá? Se alguma excludente de ilicitude estiver presente, o juiz deve absolvê-lo por falta de antijuridicidade, porque aí a antijuridicidade é quando eu vou agir como legítima defesa, né? Estado de necessidade, exercício regular do direito e cumprimento do dever legal, tá? Então, nesses casos aí, eu estaria com uma excludente de ilicitude. Não faz sentido você aplicar uma medida de segurança para a pessoa que agiu em legítima defesa, mesmo sendo louco, tá? A súmula 422 do STF fala exatamente isso. A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança quando couber, ainda que importe privação de liberdade, né? Então, agora é importante a gente lembrar o seguinte:
como é que é esse quadro da internação, né? Ó, então nós temos aqui a internação, ó. Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Imposição de medida já é uma rubrica do artigo 97 do Código Penal, tá? Artigo 97, olha, imposição de medida de segurança para inimputável, tá? Se o agente for inimputável, todo mundo lembra, tá aí, ó, o 26, né? Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então, quer dizer que o tratamento seria o equivalente a esse quadro da detenção, enquanto que a internação seria o equivalente proporcionalmente à reclusão, né? Medidas polêmicas que nós temos agora, algumas medidas polêmicas, primeiro com relação ao prazo, né? A internação ou tratamento ambulatorial será por prazo ou por tempo indeterminado. Isso é uma polêmica. Perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, isso é extremamente importante, a cessação da periculosidade. Então tem que acabar o perigo, não tem nada a ver com culpabilidade. Prazo mínimo, olha o prazo mínimo aí, ó, de 1 a 3 anos, qualquer desses tempos, né? De 1 a 3 anos, tá? Com relação à perícia médica, ele fala lá no parágrafo 2º do 97, olha só, ó, a perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado, que deverá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz de execução, para verificar se a periculosidade está acabando, tá? Aí passamos para a possibilidade de desinternação ou liberação condicional, né? A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de um ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade, né? Então, eu tinha uma chácara, né, num condomínio aqui em Uberlândia, tinha uma chácara lá, e tinha um pessoal que trabalhava lá na chácara, fazia vários trabalhos de jardinagem, né? Um casal, os filhos, eles faziam essa jardinagem lá para vários moradores, inclusive para mim. Pessoa, gente boníssima, pensa num pessoal, gente boa. E um dia, eu tô indo para a chácara, né, ali na rodovia, e vejo o rapaz, né, todo domingo, né, todo alinhado, parece que estava indo à igreja, né, tava de roupa de linho e tal, né, e aí eu parei e falei, uai, quer carona? Tô indo lá pra chácara. Aí ele falou, ai, Rogério, quero a carona. Aí dei a carona para ele. E no caminho, a gente conversando, falou, uai, cara, você tá vindo de onde, né? Eu não vou falar o nome, obviamente, né, para não expor o sujeito. Ele falou, não, Rogério, eu tô vindo ali da psiquiatria da UFO. Tava internado. Uai, o que foi? Foi, não, dei uma doideira lá em casa, quebrei tudo. Só não bati na mulher, mas quebrei a casa inteira, né? Aí me internaram. Entendeu? E assim, ele estava acabando de ser desinternado, né? E aí estava sob efeito, obviamente, remédio, né? Cessada a periculosidade, porque o médico provavelmente deu lá, fez o exame e, obviamente, cessou. Ele falou que ficou muitos dias lá, acho que mais de mês, internado, né? Por conta de agressividades aí. No caso aí, quando quebra o próprio patrimônio, não é caso de crime, tá? Destruir o próprio patrimônio não é caso de crime, né? Tá certo? Mas, de qualquer forma, é um caso de desinternação, né? Então, a desinternação ou liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a sua situação anterior, né? Se o agente, antes do decurso de um ano, pratica fato indicativo de persistência ou periculosidade. Quer dizer que não acabou, né? A periculosidade continua. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos, tá? Então, muito importante essa questão aí, né, da cura, tá?
culpabilidade e periculosidade são coisas distintas, né? Tá certo? Então, cuidado, né? Lá na teoria tripartida eu tenho o crime como um fato típico, quanto jurídico e culpável. A questão do sujeito com desenvolvimento mental incompleto, ele não tem juízo de culpabilidade. Ó, o inimputável não sofre juízo de culpabilidade, que é, de novo, né, para você lembrar, a reprovação social em relação àquele fato, tá? Aí, então, a gente fala de periculosidade. Na fala do Nelson Hungria, periculosidade é um estado, né? Mais ou menos duradouro de antissocialidade, né, de forma subjetiva. Quanto mais injustos penais o inimputável comete, mais demonstra sua antissociabilidade. Tá? Então, periculosidade pode ser real ou presumida, né? E aí vem esse detalhe, ó, quando que ela é real? Quando ela é reconhecida pelo juiz, como acontece, por exemplo, na semi-imputabilidade. Lá no Código Penal está descrito isso, né? Vamos dar uma lida nisso? Olha só o que ele fala lá no Código Penal, no artigo 26, parágrafo único, tá? No parágrafo único. Ele fala isso aqui, ó. 26, né? Vamos ler todo, né? Deixa eu ler todo, ó. Inimputáveis, todo mundo lembra, né? 26 do Código Penal, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, teoria da atividade, ó, ao tempo da ação ou da omissão inteiramente. Esse inteiramente é interessante aqui, porque é 100%, portanto, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? Isso é o que está lá no caput do 26, isento de pena. No parágrafo único é o caso de redução de pena. Parágrafo único, né, é caso de redução de pena, né? Então, olha só, aí é o semi-imputável, tá aí. No parágrafo único está o semi-imputável, ó. A pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era. Agora, olha só isso aqui é diferente, ó. Não era inteiramente incapaz. Lá no caput ele é inteiramente incapaz, aqui ele não é inteiramente, ele é parcialmente, né? Capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? 1/3 a 2/3 de redução de pena. Quer dizer que nesse caso tem, né, a redução da pena. Então, nessas condições, a periculosidade real ela é reconhecida pelo juiz nesses casos, tá? Portanto, olha só o que nós temos aqui, ó. Para aplicar a medida de segurança ao semi-imputável, o magistrado precisa verificar a existência de periculosidade, né? Porque ele tem redução de pena, tá? Presumido, então, redução de pena, né? Então, nesse caso, é importante pensar que pode haver a pena para ele, né? Ó, a pena pode ser reduzida. Então, não necessariamente ele vai receber medida de segurança, tá? Depende da existência da periculosidade. Não havendo periculosidade, aplica a pena, tá? Tá claro isso? Não havendo periculosidade, aí é atestado médico, tá? Aí eu vou aplicar a pena. Se há periculosidade, medida de segurança, tá? E no caso dela, né, da periculosidade, né, nesse caso é periculosidade real, tá? Que é com atestado médico. A presumida, quando a própria lei afirma, no artigo 26, lá no caput, o juiz não necessita demonstrá-la, basta concluir que o inimputável praticou o justo, tá? Mas nessas condições, há necessidade também de laudo médico, né? A gente coloca lá, né, junto aos autos, né, o laudo pericial médico, tá? E agora, olha só o que o artigo 183 da LEP traz para nós. Conversão da pena em medida de segurança no curso da execução. Então, o que é isso? O cara está cumprindo pena e, de repente, fica louco lá dentro da cadeia, lá na penitenciária, lá no presídio. Então, o 183, né, ele vai prever essa
possibilidade, né? Então, quando você tem essa perspectiva lá da LEP, tá? Olha só o que ele fala aqui, ó. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, o que é isso? O sujeito está preso, tá cumprindo pena. Aí eu tenho uma superveniência de doença mental, ó. Quando no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier. O que é sobrevier? Que vem depois, tá? O que é superveniente, o que veio depois. Então, dentro do cárcere, ele ficou doido. Ele tem uma doença mental ou uma perturbação da saúde mental, como a lei, né, fala, um transtorno mental. Então, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, da Defensoria ou da própria autoridade administrativa, né, do presídio, por exemplo, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Então, ele está louco. Aliás, ele ficou louco lá, né? Tem que cumprir, sei lá, 12 anos. Aí, com 3 anos, ele ficou louco, tá? Então, isso aí é o que está lá no 183 da LEP, certo? Agora, olha o detalhe. Se o condenado sofre doença mental, não se tratando de enfermidade duradoura, deve ser aplicado o disposto do artigo 41 do Código Penal, né? Então, nessas condições, né, condenado, olha lá, 41, ó, tá escrito assim, superveniência da doença mental. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado, tá? Transfere-se o sentenciado, então, para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo tempo suficiente à sua cura, tá? Então, nesse caso aí, né, não se tratando de enfermidade duradoura, ele está temporariamente com transtorno mental, tá certo? Aí quanto tempo que vai demorar, a gente não sabe, né? Não se trata de conversão nesse caso, certo? Mas de providência provisória para cuidar da saúde mental. É um tipo de doença psiquiátrica, ele tem que ser tratado, tá? Só isso, viu a diferença, né? Então, se no curso ele ficar ficar louco, aí eu vou aplicar, né? Vou fazer a conversão, certo? Então, ele poderá substituir. É o que está falando no 183 da LEP. Se, no caso, é algo mais leve, né? É um transtorno, aí eu vou aplicar o 41. Beleza? Não precisa, nesse caso, 41 do Código Penal. Cuidado que o 183 é da LEP, tá? Então, aí, nesse caso, aí eu obviamente, não preciso converter, né? Não preciso converter, tá bom? Então, olha só. Quando a doença mental tenha caráter duradouro, a transferência do condenado não deverá ser feita como providência transitória, mas definitiva, né? Então, aí quando for duradouro, aí isso o médico sabe, a hora que ele faz o diagnóstico, ele sabe se aquilo ali é passageiro ou, né, se é mais duradouro, tá? Cabe ao juiz converter a pena em medida de segurança aplicando o disposto do 97, né, do Código Penal, tá? Então, 97, nós já falamos dele, né? No caso, 97, beleza? Então, tá aqui, ó, 97, né? Imposição de medida de segurança para o inimputável, que é o que nós comentamos agora mesmo, beleza? Duração da medida de segurança, Ela pode ser, isso aí, tem essas 4 alternativas aí, porque é controversa a temática, tá? Duração indefinida, na verdade, tá? É indefinida não, tá errado aí, né? Nos termos do artigo 97, parágrafo 1º, ó, a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado. Corrija aí para nós depois, tá? Na letra A é duração indeterminada, tá? Beleza? Tranquilo? Mas está lá, no artigo 97, parágrafo 1º, está escrito isso, tá?
tem a mesma duração da pena privativa de liberdade aplicada, tá? Mas aí é complicado, porque muitas vezes não cessou a periculosidade, tá? Cuidado com esse detalhe. Então, tem controvérsia entre os autores por causa disso. Tem duração máxima de 30, agora eu coloquei 40, porque agora, né, com a mudança do artigo 75 é 40, tá? Você vai ficar lendo 30 ainda, mas seria 40, que é o limite fixado para a PPL. Ou tem duração, né, do máximo em abstrato previsto como pena para o delito que deu origem à medida de segurança. Por exemplo, se for, por exemplo, homicídio simples, 6 a 20, qual que é o tempo máximo do delito? 20. Aí usa aquele tempo, tá? Então, isso são teses, tá bom? Isso são teses. E aí é mais complicado, porque não tem uma decisão pacífica nesse sentido, tá? Tudo bem? Então, essas 4 situações, elas não se alinham porque são, né, teorias, tá bom? Que a gente acaba aplicando, né, essa perspectiva do limite máximo, que é uma decisão do STF, né, o tempo máximo que era de 30 anos, tá? Beleza? Mas aí é complicado também, porque às vezes o delito tem uma pena pequena e o sujeito acaba ficando 30 anos lá né, no cárcere, tá bom? Então, olha só, detração e medida de segurança. Deve ser computado o período de prisão provisória no prazo mínimo estabelecido para a medida de segurança, de 1 a 3 anos, lembra? Então, se ele cumprir, igualzinho no cumprimento de pena, se ele cumpriu lá com prisão provisória 1 ano, eu vou abater aquele 1 ano, né, posteriormente na hora da execução da pena, tá? Então, se durante a fase processual ele foi preso, tá? Aí, nesse caso, aquela prisão cautelar, ela é abatida na prisão que é a execução dele, tá? No caso da medida de segurança é a mesma coisa, certo? No caso da medida de segurança, a mesma coisa, tá certo? Olha só, tem a detração aqui no 42, ó. Computar é fazer a subtração, portanto, ó. Na pena privativa de liberdade, na medida de segurança, tá falando isso, o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, ou de prisão administrativa, o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Então, o tempo que ele ficar durante a fase processual, eu vou abater ele depois, tá? Isso é chamado de detração. Lembra disso? Se o indivíduo estiver curado, pode ser imediatamente desinternado. Legal isso, né? Se não estiver curado, deve continuar em tratamento e ser submetido a novo exame dentro de 1 ano. Então, ele vai ficar em tratamento, tá? A detração não tem o poder, de uma vez aplicada, provocar a imediata soltura da pessoa submetida à internação. Fez a subtração da pena, já põe a pessoa na rua. Não, né? Eu falei pena, mas é o tempo cumprido anteriormente. Pode ter sido uma internação, tá bom? Tranquilos? Então, nesse caso aí, ele não vai ser imediatamente colocado, né, em liberdade. Tô falando liberdade porque é um tipo de prisão, né? Tudo bem? Então, ele tem que passar pelo exame de cessação da periculosidade. Olha aí, ó. Deve ser realizada perícia médica para comprovar a cura da pessoa submetida à medida de segurança, propiciando a sua desinternação ou liberação do tratamento ambulatorial. De repente, ele não está internado, ele está fazendo tratamento ambulatorial, né? Após o prazo mínimo fixado pelo juiz, que varia de 1 a 3 anos, tá? Então, aí, se ele cumprir um ano, ele já está dentro do prazo mínimo, cumpriu 1 ano, né? Vai depender do grau de periculosidade dele para o juiz estabelecer o tempo que seria mínimo, tá? Pode ser mais de 1 ano. O artigo 176 da LEP fala lá, ó, em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do MP ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade. Não precisa esperar 1 ano, procedendo-se nos termos do artigo anterior, lá do 175, eu vou colocar na sequência para você. Mas, viu, eu não preciso ficar esperando 1 ano. Se o sujeito tá bom, eu posso fazer o pedido de liberdade dele, né, para cessar, tá? Mas eu trouxe aqui o 175, olha aí, ó. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições pessoais do agente, observando o seguinte, ó, a autoridade administrativa, até 1 mês antes de expirar o prazo de duração
duração mínima da medida, remeterá ao juiz minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação, né, ou a permanência da medida. O relatório será instruído com laudo psiquiátrico, então tem que anexar o laudo, como eu já tinha dito antes. Juntados aos autos relatório ou realizadas diligências, serão ouvidos sucessivamente. Então, oitiva do Ministério Público, curador ou defensor, no prazo de 3 dias para cada um, tá? Para fazer a juntada dessa documentação. O juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não tiver, né? Porque ele tem algum transtorno mental, às vezes não pode responder por ele mesmo. O juiz de ofício ou requerimento de qualquer das partes poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Ouvidas as partes ou realizadas as diligências, que se refere ao inciso anterior, o juiz proferirá a decisão em 5 dias, tá? Então, interessante observar esses detalhes. Então, aí a colocação dele, né, em liberdade vai depender disso, tá bom? Tranquilos? Bom, aqui a gente para com medida de segurança. Agora começa outro assunto, que é a ação, que é o assunto da próxima aula, tá? Talvez eu nem mande o slide, viu? Vocês podem entrar na aula sem o slide, porque vai ser o mesmo aí, que é essa segunda parte, como eu havia prometido para vocês, né? Que faria só a medida de segurança hoje. Alguma pergunta, gente? Fica à vontade. Eu falei que terminava às 8, mas são 8h17. Mas tá bom, né? Não teve problema, não. Porque a gente começou mais tarde também. Imara, Ivan, Vinícius, se tiver pergunta, fica à vontade aí. Eu não tenho pergunta, não. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Eu ainda Eu tô também com um não. pouquinho de dúvida. Pode falar. Quem que tá aí com dúvida, Ivan? Assim, isso, é. Pode falar, Eu não tô Ivan. conseguindo visualizar assim, a diferença do tratamento ambulatorial para internação, assim, a diferença de onde eles são cumpridos, assim. Ah, tá. Não, mas o tratamento ambulatorial ele não vai ficar internado, não. A diferença é essa. Ah, tá. Entendeu? Ele não fica internado. Ele pode ir até se tratar no mesmo lugar, mas ele não fica internado. Entendeu? Esse tratamento ambulatorial significa o acompanhamento médico dele, com medicamentos, essas coisas. Agora, o internado, ele vai para o hospital psiquiátrico e fica, né, literalmente preso lá dentro. Aí tem essa diferença. Seria o hospital de custódia que você falou. Isso, exatamente, o hospital de custódia. Entende? Então, assim, porque a ideia, gente, é desinternar, né? A ideia é desinternar ou deshospitalizar o indivíduo, né? Quanto mais no convívio social, melhor. Então, se o grau de periculosidade dele não é tão alto, ele vai continuar com a família, medicado. E aí ele está tendo um acompanhamento. Aí o psiquiatra vai falar, olha, você tem que voltar aqui daqui 15 dias, tem que voltar daqui a 30 dias, entendeu? Porque você já percebeu, não sei se já acompanhou esses casos de pessoas doentes, qualquer doença, aí está fazendo um tratamento, aí o médico fala, olha, quero te ver daqui a 15 dias. Aí fala, não, você teve uma melhora, quero te ver mês que vem. Não, eu quero te ver agora daqui 2 meses, entendeu? Não, agora pode vir o ano que vem. Então, assim, isso é um tratamento, né? A diferença é que ele vai mais recorrentemente ao médico, faz o acompanhamento, né? Faz a avaliação. Aí, no caso da internação, aí ele fica 100% do tempo internado. Então, a diferença é essa. Tá? Acredita-se no convívio social para resolver parte dos problemas de transtorno mental. Mas Entendeu? aí, assim, caso ambas se computam no período que ele está Sim. cumprindo a pena. Isso, a diferença é que seria o equivalente, Ivan, ele estar em regimes diferentes. É como se claro, proporcional, não é isso, né? Só para você entender, é como se o internado estivesse no regime fechado. E o outro de tratamento, ele está lá num semiaberto, por exemplo, entendeu? Seria, mas não é isso, lógico que não é, são nomes diferentes, é só para você, né, materializar o entendimento, entendeu? Entendi. Porque esse aí é um caso de tratamento, não é um caso de prisão, né? O sujeito é doido. Entendeu? Agora, como o grau de loucura varia, alguns não têm necessidade de ser internados.
né? Você controla com medicação. Agora, o doidão mesmo, que tá, né, às vezes em crise, aí ele tem que ficar internado, né? Alguns têm que ficar em isolamento total, né? Porque agridem pessoas, alguns são mais agressivos, principalmente se não toma remédio. E se ficar em casa, às vezes ele não toma o remédio adequadamente. Então aí não dá para ser só tratamento, né? Entendeu? Aí na verdade, muitas vezes eles são acompanhados por equipes multifuncionais, né? Com psicólogo, psiquiatra, assistente social, entendeu? Tem vários profissionais acompanhando eles. Né? Alguns casos, outros profissionais, até fisioterapeuta, dependendo do grau, né? De problemas, né? Psicomotores que ele tem. Então, aí você tem mais, né? Um grau maior de cuidado, tá? Agora, se vocês assistirem, eu não sei se vocês já viram o Colônia, né? O Holocausto Brasileiro, o Colônia, dá para vocês perceberem que alguns que estão lá internados, na verdade não é internado, é depositado lá no, né? Porque aquilo lá não é exemplo de hospital psiquiátrico, tá? Você vai perceber que alguns têm consciência do que estão fazendo, outros não. Mas todos eram submetidos aos mesmos tratamentos, os mesmos medicamentos. Só tinha 2 tipos de medicamentos lá. 2 tipos de calmantes só. Entendeu? Então, esse é o detalhe. Né? Então, não tinha uma avaliação quem é que precisava de tratamento ambulatorial, quem é que precisava de né, internação. Tá? Todo mundo era submetido à mesma coisa. Mesmo tipo de tratamento, embora as loucuras fossem diferentes. Né? É esquisito isso. Então, às vezes, até quem não estava louco acabava ficando, né? Não, aí é certeza, né? Se você está saudável mentalmente, você é colocado num hospício, né? Eu acho que tem até um filme, eu não lembro da história, mas tem um filme muito legal com o Jack Nixon, né? Um Estranho no Ninho. E esse é um filme antiguíssimo, né? Deve ter uns 30 anos esse filme ou mais. E aí é isso, ele está num hospital psiquiátrico. Eu não lembro da história, eu tenho até que ver esse filme de novo para relembrar a história, né? Um Estranho no Ninho. E tem esse Holocausto Brasileiro, acho que vale a pena assistirem, tá? Aproveitando, eu não sei como é que tá, né? Normalmente a gente tá em isolamento, mas tá trabalhando mais, né? Não sei o caso de vocês, provavelmente também devem estar assim. Mas se sobrar um tempinho, vejam. Acho que vale a pena. Tá? Certo. Eu vou passar para vocês, por meio do representante, o convite lá para a live de quinta-feira agora. Eu gostaria que estivessem presentes lá, viu? Sim, é um assunto bem bacana, assim, porque essa questão do isolamento mesmo tem mexido muito com essa questão de saúde mental das pessoas. Exato, exato. Então eu quero fazer esse debate. Eu acho que porque eu tenho feito algumas falando dos impactos sociais, econômicos, né, geopolíticos, mas não estava falando de problemas internos. Mas agora a gente chegou no nível que tem que fazer um debate sobre como é que está a cabeça das pessoas, né? Dentro desse quadro. Como é que sobrevive com saúde mental adequada. Aí o professor da UFO, lá da filosofia, ele vai fazer o conceito do que é saúde mental, né, essas coisas, entendeu? E aí vai ser bem legal. Eu vou ser o entrevistador apenas, né? Não é minha área de discussão, é deixar para os especialistas falarem. Tá? Mas aí eu gostaria que tivessem presentes, né? Mas acaba que você consegue fazer um adendo, né? Nessa questão do direito penal. Sim. Né? Num primeiro momento, acho que a discussão é mais para atender realmente os anseios das pessoas que querem saber um pouquinho sobre isso. Mas aí, inevitavelmente, você vai acabar indo caminhando para isso, né? Para essa questão do crime mesmo e do quando que esse sujeito, né? Com transtorno, ele tem capacidade de cometer crime. E eu acho que essa discussão vai ser a outra, que eu até falei com o médico hoje, inclusive, né? A gente montar a live aí daqui umas 2, 3 semanas, né? Com ele dá para fazer uma discussão mais legal, já voltada exclusivamente para o público do direito, falando, né, dessas questões também, né? Ou dividir em 2 partes. Uma questão faz um geralzão, né, na sociedade,
né? E depois na segunda parte, né? Porque em média eu tenho gastado 1 hora de debate, de exposição dos, né? Então aí ele faria uma abordagem geral e depois ele parte para esse mundo mais específico do, né? Do tratamento psiquiátrico mesmo dessas pessoas que estão internadas, né? Acho que é bom, acho que a gente contribui com isso, né? E a tecnologia tem nos dado essa possibilidade, né? De alcançar aí, mesmo que à distância, alcançar as pessoas com alguns temas. Eu acho que é importante. Sim, é verdade. Beleza, pura. Agora, essa semana a gente... Oi, pode falar, quem? Vinícius. Me surgiu uma dúvida em Pode. relação ao prazo. Vinícius, Uhum. no artigo 97 é taxativo no parágrafo 1º quando diz que é tempo Você lembra, viu? indeterminado. É, indeterminado. Por isso que eu coloquei que aquelas 4 itens lá são polêmicos, né? Porque lá no parágrafo 1º ele fala isso, né? Você viu, né? A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado. Só que aí ele abre um espaço, né? Ó, perdurando enquanto não for averiguada, né, a cessação da periculosidade. Como é que você cessa? Vai verificar com o médico, né? O médico, a perícia médica é que vai determinar isso. Agora, lógico que em alguns lugares essas pessoas são até esquecidas, né, Vinícius? Então, assim, e é o que aconteceu lá. Por isso que eu estou pedindo para vocês darem uma olhada nesse Colônia, por causa disso. Por causa do esquecimento. O cara era louco, é colocado debaixo do tapete, ninguém quer saber dele, né? Então, esse é um detalhe. Agora não, agora sim, de uns anos para cá, as pessoas que têm na família alguma pessoa com transtorno mental, ela não está escondendo mais, né? As pessoas perderam aquele preconceito. Mas antigamente, as pessoas escondiam esses doentes, entendeu? E quanto mais escondido, melhor. Às vezes eles jogavam lá nesses manicômios e deixavam para lá, esqueciam da pessoa lá. Hoje não, hoje você vê as pessoas, né, querendo integrar a pessoa que tem transtorno, né? Com tratamento a pessoa vai ficando mais sociável, entendeu? Então acho que nesse sentido nós até ganhamos um pouquinho, né? Nós chegamos a ganhar um pouco nesse sentido, mas, né? A Juscelia chegou na prorrogação aqui já. Boa noite, Juscelia. Nós já estamos na prorrogação. Aí, Vinícius, cadê? Mas ainda tem aquelas questões, né? Uma duração por tempo indeterminado, como está previsto aí, né? Que eu lembro que eu falei para vocês que estava errado no slide lá, letra A. Sim. Aí depois você tem lá aquela decisão do Supremo, que não pode passar do tempo máximo que a gente vai cumprir aqui no Brasil, que seria 30 anos e agora 40. Então vamos pensar que 40, né? Mas imagina que o cara cometeu lá um crime de baixo potencial ofensivo, entendeu? Sei lá, um furto. E aí ele é internado e esquecem dele lá. Ele pode ficar até, enquanto não cessar a periculosidade dele, e ele não será liberado. E aí o que acontece? Pode ser que ela não cesse. E aí ele vai ficar 40 anos lá, entendeu? Por causa de um furto. Então, né, é injusto esse negócio, né? Aí tem essa questão, o tempo de duração, se foi como eu disse o exemplo, né, que eu dei lá, o tempo de duração é com relação ao tempo da pena, né? Tá certo? A pena dele foi uma pena de 8 anos, ele ficaria 8 anos internado. Ou o tempo máximo da pena em abstrato, foi lá um homicídio. Tempo máximo da pena de homicídio simples é de 20 anos, ele ficaria 20 anos. Então, esse que é o problema. Mas onde é que você vai resolver esse problema? Com a cessação da periculosidade por meio de laudo pericial médico psiquiátrico. Tá? Então, se aparecer uma questão em algum momento da sua vida sobre essa temática, né, a resposta está aí no laudo pericial médico psiquiátrico. Tá? Entendi. Era justamente essa a minha dúvida. Mas é indeterminado por causa disso. Não quer dizer assim, então quer dizer que ele vai ser esquecido. Bom, na prática acontece dele ser esquecido. Mas não é isso que esse indeterminado está querendo dizer. Está querendo dizer que vai depender do tratamento médico, né? Do laudo médico. Claro que o laudo vai depender também do tratamento, mas o laudo é que vai determinar isso aí. E o juiz não tem como avaliar, né? Ele só vai despachar, tá? Por isso que precisa do perito.
Beleza? Ok. Tranquilos? Juscelia, você chegou, nós já estávamos na prorrogação, já tínhamos terminado, falando de medida de segurança. Beleza? Eu ia perguntando para vocês já têm essa semana, tá tranquilo? Vão assistindo aula até lá no final? Como é que é? A gente já fez prova de todas, né? Todas Então, as disciplinas, isso. né? É porque essa semana é sub, né? Para quem perdeu. Sim. E né? Provavelmente agora, assim, a gente vai ter essas aulas finais, né? Da finalização dos conteúdos, então, né? Eu, de todo jeito, mesmo se não tiver ninguém, eu vou dar aula, viu, gente? Porque fica registrado que eu já dei Mas aula. assim, professor, essas aulas são importantes, porque pelo que eu vi na nossa grade, semestre que vem a gente vai ter direito penal, processual, constitucional. Aham. Então, assim, Ué, às vezes então o é pessoal base. deixa de lado, tipo, já fiz a prova, não vou assistir, mas Exatamente. uma coisa depende da outra, né? Não pode não. Sabe por quê? Porque aí depois fica deficiente mesmo. Entendeu? Porque não é assim, eu não estou muito preocupado aí, mas a gente fez prova em casa, não sei o quê, né? O pessoal até colou. Ué, mas aí, o que eu posso fazer, né? Isso que você está falando, é a responsabilidade de cada um de aprender, né? Então, você está certíssimo, é isso aí. Tem que seguir até a última gota de aula. Eu estarei aqui em todas, entendeu? Faço questão, inclusive, que venham, né? Não aparecendo, eu vou deixar gravado aí, porque eu até deixei aqui um tempinho, aí a Juscelia apareceu, a Imara apareceu, né? Imara, você demorou um pouquinho para eu aparecer, né? É verdade. Porque não tinha ninguém. Eu demorei a chegar um pouquinho também. Mas aí eu falei, aí eu falei assim, de todo jeito, eu já estava decidido, eu vou gravar a aula mesmo, porque se não aparecer, eu gravo e põe no YouTube, né? Deixo lá, entendeu? Eu também gosto muito de assistir as aulas, eu pretendo também assistir as duas que ainda faltam, eu quero assistir também. Não, eu quero que venham. Assistindo a gente já fica confuso, imagina sem ver as aulas, né? E assim, são temas simples, mas eles aparecem em concurso, né? Aparecem aí no... Uai, o Ivan, seu clone tá entrando aqui de novo? Ai, caiu aqui a minha. Você tá duplo aqui. Tá com dois Ivans. Aí, ó. Mas continua dois. Duas vezes. O que é? No celular e no computador, é? Não, eu tô pelo tablet, mas não sei por quê. Acho que é porque eu fui tentar ativar o vídeo, aí ele... Não, tem um aqui que tá igual o Vinícius, tá aqui, ó, igual o Ivan ali, tá saindo, ó. Aí, agora saiu. Tá saindo. Que é o que aconteceu com o Vinícius, provavelmente. Ficou carregando, né? Gente, então é isso, né? Segunda-feira eu espero vocês, mas eu vou mandar o convite para vocês até participarem quinta, da live. Né? Quinta-feira eu quero vocês na live, exatamente. Entendeu? E aí chama os amigos, vai, ó, vamos lá assistir essa live, né? Porque é bom assim, você pode assistir depois no canal, mas é melhor ao vivo, porque você pode fazer pergunta para os professores, né? Acho que é mais interessante até, entendeu? E aí façam perguntas, não precisa ficar com vergonha, manda lá né, no chat, porque aqui não funciona chat, mas lá no YouTube funciona. Vocês podem mandar direto pergunta pelo YouTube, tá bom? Então eu quero vê-los na quinta e na segunda, tá? Beleza? Assistam o filme, viu? Beleza. Holocausto Brasileiro e o Estranho no Ninho, que é um filme antigaço mesmo, mas é muito legal, tá bom? Valeu, galera. Obrigadão pela presença. Obrigado. Saudade de vocês, viu? Querendo a aula presencial, né? Esse negócio de distância também. é bom, mas o bom mesmo é ali, ó, né? No dia a dia. Beleza? Valeu, galera. Obrigadão. Vamos discutindo aí. Tchau, tchau. Tchau pra vocês.